Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, ainda não serviu a comida, tá todo mundo não tá de barriga cheia, não vão dormir, então tá tudo certo. Bom, é legal que trouxeram aqui um case diferente aqui, né, que meu colega Carlos trouxe aqui, que é da Vivo, que é falando exatamente de QA, mas eu vou trazer algo um pouco diferente aqui. Eu vou trazer uma apresentação de um case de sucesso de um projeto. Não sei se vai se familiarizar, mas vocês vão me dizer no final. Bom, aqui a gente vai falar do projeto que foi uma migração do projeto SAP, da Klabin. A gente migrou a Klabin, a gente estava no SAP, num suporte anterior que é o SAP ECC, e a gente migrou para o S/4HANA, né? Então, trazendo um pouquinho do contexto, mas antes eu vou falar com vocês aqui quem sou eu. E aí a primeira pergunta vocês devem fazer, né? Obviamente. Por que na foto tem cabelo e aqui não tem? Foi antes do projeto, exatamente. Então vamos torcer para que não venha outro projeto desse. Bom, gente, me chamo Luan, hoje sou responsável pela torre corporativa de arquitetura da Klabin, sou de tecnologia, tá? Tenho 6 anos na companhia, agora trabalho, não sou de arquitetura todo esse tempo, vim da área de atendimento ao negócio, eu era um business partner, né? Eu era BP da área da TI, e aí, com o tempo, fui puxando novas alçadas ali e acabei tomando a liderança dessa torre aqui, que é a corporativa de arquitetura. Tenho 10 anos de carreira de TI aí, vim do varejo, tenho uma colega aqui que eu vi que ela é da Ultragaz, trabalhei no Grupo Ultra também, sempre trabalhei no varejo, a primeira empresa de manufatura que eu trabalho, a primeira indústria. E aqui vou trazer para vocês uma experiência bem bacana e vou falar um pouco da Klabin e vocês vão concordar comigo que, para quem não conhece a Klabin, vocês vão começar a conhecer. Quem não conhece, levanta a mão aqui, por favor, gente. Quem não conhece a Klabin? Ótimo. Quem não investe na Klabin, brincadeira. Vocês vão começar a investir a partir de agora. Klabin é a líder no Brasil em indústria de papel e celulose, né? Ela tem alguns negócios além de papel e celulose, para quem não conhece. Klabin, ela tem a parte florestal. A gente comprou alguns meses atrás, acho que alguém deve ter visto aí nas revistas, nos exames, enfim, no mercado. A gente comprou as florestas da Arauco. Hoje nós somos a segunda empresa no Brasil com a maior floresta nativa. Nós temos quase 1 milhão de hectares de floresta nativa, tem 911 milhões de hectares, vocês vão ver, 911 mil hectares, vocês vão ver ali na frente. Somos em 23 fábricas, 22 aqui no Brasil, uma na Argentina. Temos 8 escritórios, 6 aqui no Brasil, um nos Estados Unidos e um na Áustria. Produzimos 2,9 milhões de toneladas de papel, 1,6 milhões de toneladas de celulose. É muita coisa, viu, gente? É muita coisa. Trabalhamos com papéis craft, né, e a indústria de embalagens. Então, tudo que vocês recebem na casa de vocês, provavelmente vocês nem devem saber, mas Mercado Livre, somos um dos fornecedores quase exclusivo do Mercado Livre. Então, a maioria das caixas que chega na casa de vocês é Klabin. LG, muitas das coisas que vocês recebem, Klabin é o fornecedor exclusivo de alguns dos clientes. Um dos nossos clientes, né? E aqui, o desafio do projeto. Por que nós decidimos migrar o SAP, né, a nossa versão que nós tínhamos lá atrás, o ECC, para o S/4HANA, né? O ECC era uma versão que a SAP já ia deixar de dar suporte para nós. Então, com esse... Por isso que eu comentei para vocês sobre... Vocês vão começar a investir na Klabin. Aqui eu estou trazendo uma linha do tempo de 15 anos para o ano passado, só para vocês terem uma noção de arredondado aqui, quanto que a Klabin cresceu nos últimos 15 anos. Então, em 2009, nós éramos em 15 unidades, contando a Argentina, e hoje somos em 24 unidades. Tínhamos 13 máquinas de papéis, e hoje temos 17 máquinas de papéis. Falando 17... hoje nós temos a máquina de papel mais tecnológica da América Latina. Ela produz papel craft e papel cartão na mesma máquina. Para vocês terem ideia de extensão de papel, se alguém nunca quis entender sobre a Klabin ou sobre papel, a máquina ela tem mais ou menos 600 metros de comprimento de máquina. Para sair, entra uma base de madeira ali, né, de celulose, e sai papel craft do outro lado.
que nem eu comentei, de 430 mil hectares de floresta, 911 mil hectares de floresta nós temos hoje. E invistam na Klabin. Uma receita líquida de 2,8 bi em 15 anos, mais que triplicamos elas, 19,8 bi. Tá? O EBITDA, e esse é o número histórico, gente, aí eu posso falar aqui com todas as palavras, isso já é mercado, né? Foi a maior indústria, né? A maior manufatura que cresceu nos últimos 15 anos em porcentagem, em valores, né? 741 milhões, fomos para 7,3 bilhões no EBITDA. Então, demos um passo bem grande. 7 mil colaboradores para mais de 18 mil colaboradores. E um volume lá, há 15 anos atrás, produzíamos 1,5 milhões de toneladas e passamos a produzir 4,5 milhões de toneladas de papel e celulose florestal por aí. Então, aqui em cima disso tudo, vimos uma oportunidade tínhamos que ter essa migração para o S4HANA, porque a Klabin estava crescendo e o nosso passo estava ficando curto, tanto para onde a gente estava indo, né? Então, aqui, e aí vocês vão conectar muito com a Prime, com o que eles trouxeram para a gente de oportunidade. Aqui o nosso projeto, o projeto foi conhecido como Projeto Smart. Se alguém viu no LinkedIn alguma coisa sobre Smart, sobre Klabin, nos últimos meses, anos, que a gente fez a virada na virada fiscal, né? Foi de dezembro para janeiro, dia 1º, estava todo mundo comemorando, tomando champanhe, estava todo mundo na Klabin, trabalhando, fazendo virada sistêmica lá. O motivo, né, do nome Smart, por que nós decidimos, né, trazer esse nome, por que a companhia comprou esse nome desse projeto, e aí foi o motivo da gente colocar isso, porque o S de simplificar, porque os processos nossos precisariam ser simplificados. Hoje, alguém comentou, acho, das padronizações que vocês tinha muita customização, acho que alguém comentou, não sei se foi na mesa, tinha muita customização para dentro da companhia. Então, a gente tinha um RP nosso, mas muito customizado para aquele processo de negócio. Então, a gente queria trazer, já que a gente estava trazendo já está fazendo o upgrade da ferramenta, vamos fazer um back to standard, né? Vamos trazer o standard da ferramenta para que a gente tenha uma sustentação mais agradável, mais ampla, e o fornecedor também trouxe um clean core para a gente para poder fazer com que nós tenhamos um modelo mais clean de fato, né, dentro da plataforma. Modernizar, porque a gente está trazendo a plataforma SAP para dentro da companhia no modelo full, né, modelo S4HANA, e vocês vão entender ali na frente que eu vou falar. Agilizar, porque vocês vão entender também quando eu trouxer os resultados desse projeto, o que agilizou para a gente no final das contas. Racionalizar, né, de forma inteligente a gestão dos processos. Então, o processo para a gente, quando a gente pegou o processo as is e fomos mapear o to be ali, colocar o que a gente poderia ter de oportunidade de melhoria de processo, vocês vão ver que a Klabin teve um ganho imenso nessa migração. Não só foi uma migração, mas foi uma oportunidade da gente melhorar os processos dentro da companhia, né? Tanto o processo de negócio quanto até mesmo de tecnologia. E o transformar, obviamente, né? A gente está falando da migração dos maiores RPs do mercado, né, da SAP. E a gente não migrou o RP faseado, né? A gente migrou o SAP por inteiro. A gente migrou a Klabin inteira. Dia 1º de janeiro, a gente estava fazendo um deploy, fazendo um AGMUD ali para migrar, tombar a Klabin inteira. Isso com... Vocês viram ali, com 17 máquinas produzindo ao mesmo tempo, o caminhão parando na porta da fábrica lá para poder chegar, carregar, enfim. Vocês vão entender aonde nós vamos chegar aqui nesse projeto. Qual foi a nossa estratégia de implementação do projeto? Por que nós decidimos fazer dessa forma? E aí vou explicar para vocês como que nós fizemos, né? Primeiro ponto, né? Decidimos fasear em 2 partes o projeto. O projeto ele foi faseado em fase A, em fase B, e nesse momento estamos na fase B. A fase A nós entregamos agora no Go Live que eu comentei, que foi de dezembro para janeiro, no dia 1º de janeiro, tá? Nós decidimos tratar primeiro as nossas maiores dores. Por quê? Porque a gente via que a gente migrar 100% do S4HANA, colocar ele 100%, transformar ele 100% para a Klabin naquele momento, ia ser
muito trabalhoso e o tombamento ia ser muito grande. Então a gente definiu dessa forma estrategicamente. A gente decidiu também antecipar a entrega de valor, e aí eu vou explicar aqui embaixo quando chegar na etapa A. Implementar gradativamente, o que eu vou explicar aqui também, e aumentar a maturidade do time aos longos das mudanças. Então, na etapa A, o que nós decidimos fazer? Entre um comitê, falamos, vamos mudar o que hoje está mais sensível para a companhia. Então, nós mudamos a parte de HXM, que é toda a parte de HR da companhia. A parte de Success Factor, a parte de Workforce, que é de folha de ponto e tudo mais. Migramos ele todo, colocamos eles no modelo do S4. Tá, então, trouxemos agora o HXM já na etapa A, fizemos o Go Live antecipado, não foi no dia 1º, foi em outubro ou setembro do ano passado. E um sucesso, diga-se de passagem, também tivemos Go Live sem parada, sem ninguém deixar de receber seus salários. E aí, na parte do S4HANA, de fato, a transformação, a gente migrou, fizemos o Back to Standard para finanças, para a frente de finanças. A parte do IAG, que é toda a parte de segurança do SAP, né? Toda a parte de controle e segurança do SAP. E a parte de BPMS, que é a parte de processos, que é o Signavio, acho que a gente estava falando até ali na mesa ali também. E o LeanIX, que é a nossa ferramenta ali de plataformas ali que a gente consegue colocar tudo dentro das plataformas do SAP ali. E o Signavio é a nossa ferramenta de gestão de processos dentro da SAP. Fase B agora, o que nós estamos fazendo? A gente está trazendo todas as outras frentes, então ali a frente de produção, frente de faturamento, frente de ordem de venda, tudo começando agora, fazendo o Back to Standard nesse momento. A parte de Finance and Planning, a gente está fazendo a parte de planejamento financeiro agora, está trazendo o SAC, né, que é uma ferramenta da SAP também. O Ariba, que é uma ferramenta de procurement, ela vai fazer para a gente toda a parte de supply, né, de compras, a parte de contratos também. E o MDG, que é a parte de Master Data da Klabin. Tá? Que nossa jornada do projeto em si, aqui foi todo como começamos e para onde vamos, e aqui é onde a gente vai ligar a Prime conosco. Começamos lá em 2021, um assessment nós fizemos com a SAP, tá? Uma conversa com eles com como que nós faríamos essa mudança, qual que é o impacto, por que a gente teria que mudar naquele momento, né? Em dezembro de 2022, começamos o engajamento com as áreas, porque nós entendemos aqui que isso não é um projeto de TI, porque não era um projeto de TI e não está sendo um projeto de TI. Porque quando você migra um RP dessa magnitude, você não impacta, você não está migrando o RP, você está migrando o processo, você está migrando as pessoas, você está mudando o mindset da galera de como trabalhar. Então, a gente engajou o time, trouxemos a galera de GMO, Gestão de Mudança Operacional, o time de RH, colocamos uma célula de RH dentro do projeto, engajamos toda a equipe de negócio, né? Somos de tecnologia, diferente do meu colega Carlos, nós somos de tecnologia, engajamos toda a área de negócio e falamos, gente, é um projeto da companhia, não é um projeto de TI ou é um projeto de negócio, é um projeto da Klabin. E fizemos o engajamento das áreas, todo mundo comprou e demos o primeiro passo. Aqui em janeiro de 2023, a SAP liberou um lab para a gente, né? Um ambiente para a gente poder fazer nossos testes, brincar ali dentro ali para começar a iniciar o projeto. Em agosto de 2023 aqui, foi quando a gente fala que é a fase 0 do projeto, que foi quando a gente levou o business case, montamos o business case do projeto, fizemos a estratégia de implementação, que é aquela que eu comentei para vocês, fase A e fase A em fase B, né? Como que nós íamos implementar esse projeto. Levamos para aprovação para a diretoria, com toda a estratégia, com o business case, qual que era o ROI, qual que era o save, qual que era o planejamento que nós tínhamos para poder implementar todo esse RP inteiro, né? Já com o engajamento da área de negócio conosco, né? Então, nós não fomos a TI levar esse projeto para vender para a diretoria, fomos o negócio com a TI levar esse projeto com a diretoria. E a escolha do integrador, que é nossa consultoria que acompanhou a gente, que foi começamos com a Deloitte ali, ainda está a Deloitte conosco, a Mignal, que fez a parte de conversão nossa, né, do ambiente,
A AWS, porque a SAP, a gente saiu do nosso ambiente, né, que estava on-premise, a gente foi para o ambiente da SAP, agora nós estamos no Rise, né, virou 100% SaaS, agora a SAP é SaaS de fato, né. Em setembro de 2023, demos o início do projeto. Fizemos um kickoff no museu da Klabin, que tem aqui próximo. Levamos toda a galera ali de negócio, todo mundo junto, foi um evento bem bacana. Em novembro de 2023, fizemos uma visita na Alemanha, no laboratório da SAP, para conhecer ali o ambiente mesmo, SAP, o S4, como é que funciona. E aqui em outubro de 2024, eu queria fazer uma parada, que é aqui onde nós temos a nossa parceria e o nosso engajamento com todo mundo. Em outubro de 2024, nós começamos a parte de teste integrado. Teste unitário e teste integrado. E aqui, vou até deixar o mouse aqui, porque aqui eu vou parar para falar bastante. Aqui, a gente já tinha um business case muito bom com a Prime. A gente trabalhou com a Prime num projeto da máquina 27, que a Klabin comprou uma máquina de papel 27, e depois uma máquina 28, que foi a máquina que eu comentei para vocês, que é a máquina híbrida que ela produz papel craft e papel cartão. Trouxemos a Prime nesses dois projetos, foi um sucesso. Gente, assim, diga-se de passagem, eu sou Klabin, não tenho um apreço por nenhum fornecedor. Eu estou vindo falar porque, de fato, e aqui tem meus colegas aqui, o Anderson e o Marlon aqui, também da arquitetura, acho que eu posso dizer, com todas as palavras, foi o maior acerto nosso, foi a escolha da Prime como fornecedor de teste de UAT nosso ambiente aqui, de tocar os testes integrados, fazer a parte de QA para a gente. Tivemos um time engajado, o time da Prime. Tivemos um time que não tinha tempo ruim com eles. Ajudaram a gente, inclusive, a montar cenários de teste, que a gente tinha os cenários de teste montado pela área de negócio, com a ajuda, obviamente, da TI. A gente escolheu, quando a gente decidiu aqui fazer a parte dos testes integrados, nós usamos a ferramenta Azure DevOps, não sei se alguém conhece. A gente usou para fazer toda a parte de teste e evidências dos testes que nós fazíamos. Então, foram mais de 130 mil cenários, passos de testes, mais de 40 mil cenários de testes feitos. O time da Prime, eles pegavam esses cenários, pegavam esses passos de testes, fizeram a integração do DevOps com o Power BI. A gente fazia reuniões diárias, porque chegou numa fase do projeto que a gente começou a entrar num modelo meio crítico ali, reuniões diárias com essas apresentações, com todos esses testes, todos mapeados, o quanto que a gente estava evoluindo na nossa curva S. Assim, foi um sucesso. Todo mundo da Klabin, seja negócio, seja TI, conhece a Prime Control, conhece os colaboradores da Prime que trabalharam com a gente. Tiveram um engajamento, assim, de verdade, gente. Acho que a gente tem muitos fornecedores que trabalham com a Klabin. A gente teve aqui a Deloitte, que é uma das Big Four. A gente tem a AWS, tem a SAP, tem a Mignal, que são grandes empresas. A Prime Control, pelo tamanho da Prime Control, comparado às Big Four aqui, gente, eles deram um baile do que é entrega de resultado. Eles mostraram engajamento, mostraram força de vontade, mostraram que o que eles fizeram, eles fizeram um trabalho até que não eram para eles fazer para poder entregar resultado aqui para a gente. E eu falo que, e a gente fala, né, a gente brinca lá, fala que se não fosse a Prime Control, muitas das vezes a gente não teria esse Go Live aqui que aconteceu no dia 1º de janeiro. Inclusive, eles acompanharam o Go Live. Foram testes automatizados também, Carlos, fizeram também robôs para fazer teste para a gente lá. Cara, uma galera sensacional. Não sei se alguém não trabalhou com a Prime aqui, se não trabalharam, eu sou suspeito para falar. O Anderson, o Marlon aqui também. É uma empresa que eu coloco minha mão no fogo, confio bastante. E aqui tivemos um Go Live, só para vocês terem ideia. Eu mostrei todos aqueles números para vocês, e por isso que eu mostrei todos aqueles números para vocês. Tivemos um Go Live no dia 1º de janeiro, não paramos nenhuma fábrica, nenhum caminhão ficou parado na fábrica, nenhuma máquina parou de produzir, o SAP não parou, as ferramentas não pararam de funcionar, não tivemos reclamação de fornecedor, não tivemos reclamação de cliente. Em 2 dias a gente estava faturando e a Klabin continua a vida normal. A gente migrou um RP inteiro
de uma manufatura com um faturamento que vocês viram o tamanho, com quantidade de toneladas, com mais de 900 mil hectares de floresta, caminhões saindo da floresta o tempo todo, emitindo nota o tempo todo, a gente não parou a Klabin. Isso com a ajuda da Prime. Tivemos o Go Live no dia 1º. Estamos aqui ainda, trabalhando no projeto. Estamos na etapa B do projeto, que vocês viram, onde nós paramos ali, né? Onde nós estamos, né? E agora nosso trabalho aqui, a gente está fazendo a implementação do SAP DM, que é o Digital Manufacturing, que é a ferramenta o MES, que é a ferramenta de chão de fábrica da SAP, né? Para quem não conhece. O MDG, que é a parte que vocês viram, né? A gente está fazendo um Go Live agora do MDG, que é a ferramenta de dados mestres, né? Da SAP. O SAC Planning, que eu comentei agora. O Ariba, também que eu comentei. O LKM, que é a nossa ferramenta de monitoramento fiscal, tá? O OTM, eu não sei se alguém já trabalhou aqui, que é a ferramenta da Oracle de transporte, né? De frete, de management. Em paralelo a tudo isso, estamos com a reforma tributária, que acho que todos vocês estão. Trabalhar com RP e fazer a reforma tributária ao mesmo tempo é um caos, né? Só quem está fazendo isso aí sabe que é uma dor de cabeça. A gente estava até brincando, tudo acontece em paralelo, né? A gente não consegue fazer, não tem como, né? Poxa. E, obviamente, como todo projeto, não tem como, né? As melhorias do S4HANA, né? Então, a gente, obviamente, não tem como, a gente vai implementar um projeto, a gente tem melhorias por parte do negócio, trazendo necessidades novas. E aqui a gente trouxe aqui também como que a gente se planejou diante desse projeto, né? Nós colocamos aqui como que a gente fez essa implementação. Tivemos ali um comitê executivo, né? Com a diretoria, os sponsors, os owners ali, né? A transformação, né? Como que a gente fez a questão do... Isso aqui é legal, isso aqui eu gosto muito de falar, porque a parte de RMO, né? Os resultados que nós tivemos com tudo isso, porque quando nós levamos aquele business case para a diretoria, nós falamos assim, se nós fizermos isso aqui, lá no fiscal, lá no financeiro, nós vamos ter um saving disso aqui. Stephanie, me ajuda com o tempo aí que eu não estou olhando não, viu? Eita, desculpa. Nós vamos ter um saving disso aqui, Hoje nós estamos, acho que não sei se vocês estão também, nós estamos em fase de orçamento. O nosso gerente geral financeiro está chegando na nossa diretoria com o orçamento do OPEX, do CAPEX, do OPEX que eles estão falando lá, que aumentou tanto, e levando aqui e falou, mas vocês mesmos do negócio falou que esse business case aqui, vocês iam ter tanto de saving aqui. Vocês têm que colocar isso no orçamento agora. Nós entregamos aquilo que vocês pediram. Vamos lá, vamos fazer. Então, isso é muito legal de todos os projetos. Quanto que vocês cobram daquilo que vocês implementam, né? Se de fato a gente está tendo ROI, né? De fato está tendo um saving, seja financeiro, seja operacional, seja o que for. A empresa busca isso quando você apresenta o business case no final das contas, né? Aqui os líderes do programa, né? Como que a gente separou os líderes do programa, a parte de delivery, né? Que são o pessoal que fazia as entregas, os linhas de frente, né? A parte do negócio, que foram as pessoas engajadas, a parte de TI da Klabin. Aqui a parte de HR, né, que foi o pessoal foi o primeiro Go Live que nós fizemos, foi lá em outubro, setembro, né, do ano passado. E aqui as workstreams que nós montamos no projeto, né? Vocês viram lá no começo que nós éramos separados, nós somos ainda, tá? Nós éramos separados por negócio. A TI da Klabin, ela atendia a florestal, tinha a TI da industrial, tinha a TI do corporativo. Agora não. Agora a gente tem uma TI só de Record to Report, que ela vai olhar todos os processos financeiros. Seja o processo financeiro da florestal, seja o processo financeiro de embalar, é um processo só. Mesma coisa para OTC, de Order to Cash. Ela vai olhar todos os processos, florestal e assim por diante. Então, nós criamos as workstreams, isso aqui foi feito no projeto e nós tivemos uma mudança, né, estratégica dentro da companhia, da TI, não só da TI, mas das áreas de negócio também. E agora a TI ela é separada por essas workstreams, né? Então, isso fez com que a gente tenha... Qual que é a mudança disso aqui, né, gente? É importante colocar. Quando você tem uma workstream por
por negócio, né, por frente, ele seja cross, você tem um processo só para tudo. Você não vai ter um processo para florestal, você não vai ter um processo para embalagens. Então você consegue deixar uma frente vertical, trazendo todos os processos de uma única forma. Obviamente tem as suas, né, separações ali, mas o hard ele fica numa vertical só. Tá? Acho que o mais esperado de todo o projeto, os resultados, né, das entregas, né? Só para vocês terem ideia, como eu comentei, foram 100% das plantas, todas faturando e produzindo sem parar, em todos essas mudanças, esses deploys foram acontecendo. Mais de 10 mil usuários impactados, usuários SAPs, né, gente? Mais de 2 mil pessoas treinadas, inclusive até a Prime ajudou em algumas coisas no treinamento. Mais de 500 colaboradores envolvidos no projeto. Então, a gente teve mais de 500 pessoas entrando lá no DevOps, clicando lá, fazendo o teste, tirando o print da tela, fazendo lá a evidência de teste, colocando lá no DevOps, tudo isso com apoio da Prime. Quando algum usuário tinha dificuldade, a Prime ia lá e falava, me chama aqui, eu estou aqui. Mais de 250 profissionais parceiros envolvidos, né? Aí entre Prime, entre Deloitte, entre todo mundo. Mais de 500 horas de capacitação, né? Nós usamos aqui as ferramentas da SAP para poder capacitar. E aqui, né? Como eu comentei para vocês, que o mais esperado de tudo, né? Dessa primeira etapa. O cálculo de custo financeiro que a gente tinha ali demorava 12 horas para calcular, na época, lá no SAP ECC. Hoje está demorando 40 minutos. Imagina a pessoa sair para chegar no outro dia para poder para deixar rodando o cálculo de custo para ela poder fazer a entrega aquele PDF lá estratégico para a diretoria. A contabilização da folha de pagamento de 4 horas, hoje demora 20 minutos. O cálculo da folha, né? De 3 horas e meia para 30 minutos. A simplificação e a validação das notas, né? Do SAP, do DRC, do Outbound. Isso aqui, gente, quando a gente olha isso aqui, é engraçado porque parece, pô, tanta coisa que eles fizeram, mas isso aqui para a companhia, olhando o tamanho da companhia, isso aqui é gigantesco. E aí é onde a gente chega e fala assim, ó, lembra que vocês falaram que eu estou com business case aqui, ó. Vocês falaram que vocês iam ter isso aqui, agora vamos diminuir isso aqui no orçamento. Vamos tirar isso aqui que vocês falaram que vai ter aumento de OPEX no ano que vem, não vai ter não, vamos diminuir isso aqui no orçamento. Simplificação e movimentação da madeira, né, direto no SAP, que agora a gente colocou isso era num sistema externo, né, não era no SAP. A introdução do Fiori, que é uma ferramenta, uma plataforma da SAP, que ela é web, é mais amigável, é mais bonitinha, não sei se alguém já trabalhou aqui. A simplificação na integração, né, na arquitetura, porque a gente trouxe, trazendo o S4HANA para a gente trouxe aqui o BTP, né, que é a ferramenta de integração da SAP, né, o Integration Suite, dentre elas outras ferramentas ali que vieram também. Não vou entrar aqui no assunto, até porque meu tempo já acabou, já zerou ali, gente. A simplificação do landscape da SAP, né, e assim, a gente teve grandes volumes de entrega. Gente, isso aqui foi um pouquinho do que eu pude trazer, do tamanho do projeto da Klabin, do tamanho da parceria que a gente tem com a Prime. Eu queria muito agradecer, primeiro, a Prime por ter dado essa oportunidade da gente falar aqui, Stephanie, por todo o apoio, a Amandinha. Eu acho que quando a gente fala de um parceiro, quando a gente vem num bench desse aqui para falar de um parceiro, a gente tem que dar a cara a tapa para falar, pô, se um colega nosso, seja da Vivo, seja de qualquer outra empresa, fazer uma contratação dessa e lembrar da gente, é a gente que está colocando aqui, né? Então, eu falo aqui com todas as palavras em nome da Klabin, do nosso time aqui. A Prime é uma parceira que vocês podem entregar e sabem que eles vão entregar para você. Eles são parceiros de verdade. Obrigado, viu, gente?